te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor para te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje nossa leitura e reflexão em Cantares, capítulo 4. Desde já pedimos a você que compartilhe o vídeo com o maior número possível de pessoas. Dê o seu like, o seu joinha, ative o sininho. Se não é inscrito, se inscreva ou então incentive outros a se inscreverem, tá bom? Queremos reforçar o número de pessoas que têm ouvido, né? Essa apresentação todas as manhãs e possam chegar então a muitos lares, né, de pessoas e principalmente no livro de Cantares agora, como nós falamos, trabalhando então a questão do matrimônio, do casamento, né? Então a possibilidade de problemas serem resolvidos, casamentos serem abençoados e restaurados. Com toda certeza o texto bíblico nos dá todo o amparo para isso, tá? E Cantares capítulo 4 é um hino de louvor à beleza apurada da esposa. Nós estamos vendo então aqui dois personagens principais, o rei, que tudo leva a crer que era Salomão, e uma mulher, uma jovem chamada Sulamita, né? Sulamita não era o seu nome, era da sua descendência, do seu povo, e ela então fala, né, esse livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, como preferir, fala justamente sobre o relacionamento dessas duas pessoas. Como nós já comentamos, né, dividido em 3 partes, então, os 8 capítulos, falando sobre a questão do namoro, a questão do casamento e a questão da maturidade do casamento ou pós-casamento, ok? Então, nós estamos aqui nessa fase agora do casamento, tá bom? E aí esse capítulo 4, então, é um hino de louvor à beleza apurada da esposa, com figuras de linguagem melhor entendidas e apreciadas pela mente oriental, porque ele usa expressões que para nós, às vezes, não tem significado, é até engraçado, jocoso, né? A questão das comparações, mas para uma mente oriental compreende claramente o que eles querem dizer, né? E tem um grande apreço por aquilo que está sendo dito. Então, sentimos-nos como espectadores estranhos, com certeza, quando lemos, né, essa troca intensamente privada e íntima desse casal. E algumas coisas que nós vamos mencionar aqui que são realmente da intimidade de um casal. Então, no êxtase do seu amor, os amantes eles se elogiam com belas imagens, tá? Como desde o princípio retratamos ou falamos, ele vai usar muitas figuras, tanto da fauna como da flora também, para poder exemplificar aquilo que ele está querendo dizer, tá? Então, as mútuas descrições de beleza da pessoa amada nem sempre se referem à beleza física, mas muitas vezes retratam as qualidades morais admiráveis, então, dessas duas pessoas. Suas palavras podem parecer estranhas, então, para leitores de uma cultura diferente como a nossa, mas os seus intensos sentimentos de amor e de admiração são universais e nós podemos compreender justamente essa linguagem. Então, comunicar amor e expressar admiração, né, tanto em palavras como em ações, pode melhorar qualquer casamento. Então, guarde bem isso, eu vou repetir. Comunicar amor e expressar admiração, tanto em palavras quanto em ações, pode melhorar qualquer casamento, tá? E se você está me ouvindo ou conhece pessoas que estão passando por alguma crise conjugal, com certeza isso pode ajudá-los, essas orientações que foram dadas pelo homem mais sábio que já habitou essa terra, tá bom? Evidentemente, depois
do Senhor Jesus Cristo. O capítulo 4, então, e o primeiro verso do capítulo 5, retrata a cerimônia, então, de casamento entre Salomão e a sua noiva, onde falamos sobre os preparativos para esse casamento e agora falando sobre o casamento de uma forma, então, mais abrangente. Então, nós estamos na segunda divisão do livro, tá? Então, a primeira divisão falou sobre o namoro, capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 3, versículo 5. O casamento, do capítulo 3, do versículo 6 até o capítulo 5, versículo 1. Então, nós estamos no capítulo 4, versículo 1, né? Que vamos começar. Então, até o capítulo 5, versículo 1, estará, então, falando sobre o casamento. E a maturação do casamento, a maturidade desse casamento, o auge desse casamento. Do capítulo 5, versículo 2, até o capítulo 8, versículo 14, tá? Então, esta divisão que nós temos aqui do livro de Cantares, dos 8 capítulos que nós temos, então, nesse livro, ok? Muito bem, vamos à leitura, então, do texto, onde ele começa dizendo o seguinte: eis que és formosa, meu amor, eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte Gileade. Então, lembre-se, nós falamos para uma mente oriental, é muito fácil de compreender e de entender, de avaliar o que está sendo dito para nós, muitas vezes não tem muito sentido. Então, quanto aos olhos das pombas, né, são um símbolo justamente de pureza, inocência e de beleza. É essa a ideia que ele quer passar quando diz que os olhos delas são como olhos de pomba, tá? O Monte Gileade fala sobre uma cadeia de montanhas, né, que fica a leste do Rio Jordão, muito apropriado, muito adequado para a criação de animais. E por isso ele fala sobre as cabras que pastam justamente nesse monte. Essas cabras geralmente são de cor escura, descendo as encostas das montanhas, sugere então, quem olha de longe, as ondas escuras do cabelo de uma jovem. Então, por isso que ele compara com essas cabras, tá? Então, isso é importante quando nós observamos o texto bíblico, tá? Versículo 2: os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma há estéril entre elas. Então, por causa do costume de se lavar as ovelhas antes de tosquiá-las, né? Então, alguns comentaristas preferem traduzir esse versículo da seguinte maneira: seus dentes são como um rebanho de ovelhas tosqueadas que acabaram de ser lavadas. Porque a comparação, então, tem a intenção de destacar a brancura dos dentes, né, desta mulher, ok? Então, está falando sobre a brancura dos seus dentes. E nenhum dos dentes, né, dessa esposa, né, está faltando, ok? Diz que então nenhuma há estéril entre elas, então não há nenhuma falta de dentes. Os seus dentes são muito bonitos, seus dentes são, como diz aqui, que parece que acabaram de ser lavados, são brancos, são bonitos e não falta nenhum dente na sua boca, tá? Os teus lábios são como um fio de escarlate, o teu falar é agradável. A tua fronte é com um pedaço de romã entre os teus cabelos. Então, o escarlate é um carmim brilhante e vistoso, né? Então, está falando sobre os lábios dela como um carmim muito brilhante, né? Um avermelhado muito bonito, e ele está falando de alguma coisa natural, tá? A face da sua esposa, da sua futura esposa, estão aqui no casamento, são comparadas a uma romã partida. Porque quando você olha para o interior de uma romã, né, você vê que ela é cheia de numerosas sementes de cor de rubis, né? Parecem ali rubis que você tem ali, e são as sementes das romãs, e ele compara justamente essa questão, né? O seu rosto, a sua face com essas romãs, tá? Que estão entre justamente os seus cabelos, que foram comparados lá com as cabras monteses. Versículo 4: o teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas, 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de poderosos,
tá? Então, essa torre, embora não seja mais conhecida por nós, era o que parece bem conhecida naquele tempo. O arsenal ou os terraços sobre os quais, né, se penduravam muitas armas, muitos escudos. Tá? E aqui, dentro desse contexto de que ele está falando da sua esposa, provavelmente se diz respeito ou sugere joias que estavam sendo usadas por ela, né, que acentua então a beleza do seu pescoço. Então você tinha ali, né, joias adornando o pescoço dela, e provavelmente quando ele compara aqui com o arsenal de Davi, é sobre isso que ele está dizendo. Os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Né? Então ele fala sobre os seios da esposa sendo de um aspecto juvenil, né? Como que comparado aqui com 2 filhos gêmeos de uma gazela. Tá? Então de uma espécie também de animal que era muito comum naquela região. Tá? Então, alimentados entre os lírios, né? Ou apacentados entre os lírios, dá justamente a ideia do corpo bem formado da esposa, do qual, né, os seios dela se destacavam. Então, ele está falando sobre a questão física, né? Elogiando a questão física, então, da sua esposa. Tá? Falando sobre os seus seios e falando, então, sobre o seu corpo. Então, lembre-se que aqui um casal falando sobre questões da beleza de um e de outro. Então, primeiro falando sobre a beleza da esposa, ok? Versículo 6. Até que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Né? Então, aqui, nesse versículo agora, ele vai se afastando justamente, né, dessa descrição que ele faz da esposa. Ele começa aqui a usar outras figuras de linguagem que às vezes são um tanto difíceis de se explicar. Alguns comentaristas acham que o monte de mirra ou outeiro do incenso são símbolos, né, dos atrativos físicos daquela jovem. Então seria sobre isso que ele está falando. Uma outra interpretação parece dizer que Salomão aqui está falando sobre aqueles aromas, né, que ela tem, né, que sobressai na vida dela. Então, que ao entardecer, né, até que refresque o dia, ao entardecer, então ele vai ao encontro da sua amada, e a sua amada está com justamente esses perfumes, vamos colocar dessa forma, usando esses perfumes, e ele é atraído também por esse perfume, tá? Então, seria justamente esse primeiro dia do casal, né, que eles passariam juntos, e seria então um momento precioso, onde ele está falando, também está destacando não só a beleza da sua mulher, mas destacando também os perfumes que ela utiliza, tá? Tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha, não há defeito, em outra tradução. Então isso resume a beleza e o poder de atração daquela jovem, né? Todas as partes do corpo dela são atraentes, segundo o que ele demonstra aqui. Ela é formosa, é perfeita, né? Não tem nenhum defeito. É isso que ele está aqui apresentando a respeito, então, da sua esposa, e dizendo que ela é, dessa forma, uma mulher, uma jovem muito atraente. Vem comigo do Líbano, a minha esposa, vem comigo do Líbano. Olha, desde o cume de Amana, desde o cume de Senir e de Hermon, desde os covis dos leões, desde os montes dos leopardos. Né? Esse versículo parece nos expressar o grande anseio do marido para estar com a sua esposa. Então se encontra aqui um convite do marido à esposa para que possam descer, né, do Líbano, e dessa forma acompanhá-lo para contemplar as belas paisagens então da região, desde o cume do Amana, do Senir e do Monte Hermon, tá?
indo até as tocas dos leões e as montanhas de leopardos. Então ele faz com que a noiva entenda que ela está agora protegida por sua proteção e deve pedir a ele apenas alívio sobre todos os perigos e dificuldades, e ele está ali justamente para poder protegê-la, mostrando toda a beleza desses montes, mas também mostrando que a beleza dos animais que ali também compõem essa paisagem e que ela estaria segura ao seu lado, tá? Então isso, de acordo com a maneira oriental, ele faz na forma de parábola ou de figura, supondo que ela seja colocada então no topo de montanhas infestada por animais selvagens, né? De onde ele a convida para si mesmo, como um local então de segurança, né? Ele faz entender que agora é ele é o seu guardião, é o guardião desta mulher, né? Ela pode olhar em segurança em meio a qualquer perigo dos quais ela estava apreensiva, mas que ele poderia então livrá-la, poderia dar segurança a ela. Ela precisaria tão somente olhar para a paisagem, poderia então estar apreciando essa paisagem sem nenhum medo do que pudesse lhe acontecer. Enlevaste-me o coração, minha irmã, minha esposa, enlevaste-me o coração com um dos teus olhares, com um colar do teu pescoço. Então, para o rei, a beleza dela era algo muito grande, era impressionante, era irresistível. A expressão minha irmã revela quão querida ela era justamente para ele. Nos idiomas, então, do Oriente Próximo, irmã é comumente usado pelos apaixonados como termo de carinho e de muita proximidade, né? Expressa uma proximidade entre pessoas que são membros de uma mesma família, chamando então de irmã, tá? Minha irmã, esposa minha. Então, esta é algo muito comum, né? É uma expressão muito comum no Oriente, tá? Então, demonstrando que essa pessoa era muito importante e muito próximo como membro, né, da sua família. Ok? Versículo 10. Que belos são os teus amores, minha irmã, esposa minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho, e o aroma dos teus ungüentos do que todas as especiarias. Então aqui trata-se, quando ele fala sobre os teus amores, trata-se do relacionamento físico entre eles, tá? Em outra tradução, a palavra são carícias. É um estímulo, então, sensorial, acariciando um ao outro. Então, esse versículo descreve a beleza do verdadeiro amor e como ele é superior a tudo mais na vida, né? O amor verdadeiro é mais valioso, ele diz aqui, do que o vinho. Que naquela época, o vinho era considerado uma das coisas mais valiosas que uma pessoa poderia possuir, que era a questão do vinho. Então, ele está comparando e colocando que esse amor por sua esposa era ainda maior do que o vinho que ele pudesse ter e os melhores vinhos. Então, da mesma forma, o amor verdadeiro, né, é mais doce do que qualquer tempero aromático, qualquer unguento, qualquer especiaria, qualquer perfume, tá? Então, esse amor era maior do que tudo isso. É essa sua expressão, é esse seu poema para a sua esposa, tá? Essa é a sua dedicação de apreço que ele demonstra então para com a sua esposa. Favos e mel manam dos teus lábios, minha esposa. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano, né? Então, a fragrância do Líbano, vindo então dos cedros e de outras plantas que crescem em abundância, é algo que ele usa aqui como um provérbio, como algo do dia a dia, e comparando então tanto a beleza como também os vestidos, o cheiro da sua esposa com o Líbano, né, do qual ele apreciava realmente tudo que ali havia, né, tanto a fauna como também a flora. O jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Então, considerando que a esposa pertence exclusivamente a Salomão, ela se assemelha a um jardim trancado e inacessível a todos, exceto a ele, seu esposo. Então, aqui trata-se de fidelidade, de lealdade.
ela é sua esposa e é jardim fechado, né? Apenas ele pode apreciar esse jardim, ninguém mais pode fazer isso, tá? É sobre isso que ele fala aqui de uma forma muito clara. Está falando também aqui, evidentemente, sobre a virgindade dessa mulher, dessa jovem, tá? Como jardim fechado, ok? Selado e que pertence somente a ele. Então, também os poços e as fontes, ele diz manancial fechado, né? Eram às vezes selados para preservar a água, coisa mais do que preciosa no Oriente. A água é algo muito precioso. Talvez nós tenhamos em tanta abundância no nosso dia a dia que nós não tenhamos a ciência da importância da água, né? No lugar de escassez de água, a água então se torna um líquido extremamente precioso. Quando nós começamos a ver, né, no nosso dia a dia, nos tempos de hoje, quando acontece de não haver chuvas, né, das águas baixarem muito nos rios e haver racionamento de água e tudo mais, a gente começa a dar um pouco mais de valor a esse líquido tão precioso, tá? Então, havia a preservação dessa água como algo muito precioso, evitando então que outros tomassem dessa água, tá? Porque era precioso para a família. Então isso denota justamente a questão da virgindade que nós citamos há pouco. Então no Cântico dos Cânticos, a relação sexual entre os amantes ocorre apenas dentro do contexto do compromisso do casamento. Já falamos sobre isso em capítulos anteriores, tá? Então ele vai citar sobre isso em todo o livro de Cântico dos Cânticos e também em toda a palavra. Isso será relembrado, tanto no Velho como no Novo Testamento, tá? Biblicamente falando, então, a relação sexual ela é preservada apenas para casais casados, tá? Jardim fechado, manancial fechado, é assim que é mencionado no texto bíblico. Então esse verso é um forte incentivo para a abstinência sexual até o casamento. Aí casaram-se, aí sim eles estão prontos, né, para servir um ao outro dentro de todos os aspectos emocional, físico e espiritual. Ok? Versículo 13. Os teus renovos são como um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste com o nardo. Tá? Então é uma figura de jardim que continua aqui, de um pomar. Tá? Então para o rei a Sulamita, que considerava então como uma propriedade sua, é como um jardim que proporciona a ele os melhores frutos, né? Porque é a sua esposa e é alguém dedicada somente a ele e a mais ninguém. Tá? O nardo, o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e a aloés, com todas as principais especiarias, né? Então ele compara justamente tudo isso, né, todas essas especiarias, todos esses frutos, como sendo algo que ela pode lhe proporcionar. Ou seja, é uma bela jovem, é uma jovem que pode lhe dar todo o prazer que ele deseja, né? E também todo o ajuste físico, espiritual, emocional, eles podem estar bem ajustados e vivendo dessa forma, né, desde o seu princípio, ok? És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Então, como no versículo 13 e 14, né? Então esse versículo desenvolve justamente o fato de que para o rei a sua esposa então é como fontes e rios que proporcionam a abundância de água fresca e pura, né? Então ele pode saciar-se com a sua esposa, não precisa de mais ninguém. Versículo 16. Agora, quem fala é justamente a Sulamita, e ela diz: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que destilem os seus aromas. Entre o meu amado no seu jardim,
e como seus frutos excelentes. Então a esposa convoca os ventos, né, do norte e do sul a que soprem sobre ela, né, assopra no meu jardim sobre ela, para que essa fragrância que ela tem, né, possa então ser distribuída, possa ser exalada, possa ser sentida, né, como um parque de cheiro de frutos excelentes, de aromas excelentes, de aromas realmente muito preciosos e apreciados. Então, uma vez que ela mesma é esse jardim ou esse pomar, ela chama o seu amado a que venha desfrutar dos frutos a que tem direito. Então, mais uma vez, estão falando sobre um relacionamento físico, né? E que eles, então, são um do outro e têm, então, esse apreço e essa descoberta, então, de um do outro, né? Dentro do relacionamento conjugal. Ok? Muito bem. São esses os 16 versículos que nós temos, então, nesse capítulo 4. Versículo 1 do capítulo 5 está relacionado a esse capítulo, que amanhã nós vamos ler, né? Então, ainda dentro desse contexto, tá? Seria como, em vez de termos 16 versículos aqui, tivéssemos o 17º, né? Para que pudesse completar o todo aqui, mas ele está separado no capítulo 5, versículo 1, tá? Então, o que nós vemos aqui em Cantares, né? 8, principalmente, nos lembra da importância de estarmos dispostos a sair, então, da nossa zona de conforto e seguir um caminho desconhecido, confiando plenamente na orientação e na proteção daquilo que realmente Deus pode nos dar. Porque aqui é um desafio que foi dado, né, a essa jovem, para que ela pudesse, então, falando sobre os montes que nós citamos, sobre a cova, né, dos leões, o local dos leopardos, então falando sobre um caminho desconhecido para ela, mas um caminho que ela podia confiar que o seu esposo estava com ela e poderia lhe dar toda a segurança. De igual forma, nós podemos confiar na orientação e na proteção do nosso Deus. Podemos trazer isso para o aspecto espiritual. Então, que essa passagem nos encoraje a tomar decisões, né, corajosas, decisões ousadas, né, em nossa caminhada espiritual e matrimonial, sempre na certeza de que Deus está conosco em todos os momentos. Então, seja no cume da montanha, seja diante de animais ferozes, né, os grandes desafios, então o Senhor está conosco. Então, tanto no aspecto espiritual como também na vida matrimonial, o Senhor está querendo dizer aqui, através dessas palavras, através desse exemplo desse casal, é que Deus ele está conosco, que nós podemos então confiar em todas as circunstâncias e situações da vida, que Ele estará conosco, sempre nos guiando, nos orientando, estará conosco em todos os momentos, porque a sua promessa é que nunca nos deixaria e nunca nos abandonaria. Então nós não precisamos temer os desafios, o desconhecido, podemos confiar plenamente no Senhor, que Ele vai nos conduzir, nos direcionar e nos proteger em cada momento dessa jornada junto a Ele. Ok? Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida no dia de hoje, que todos tenham realmente a boa mão do Senhor guiando as suas vidas, e amanhã, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez com o capítulo 5, dando continuidade à reflexão e à leitura desse livro. Ok? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida de cada um daqueles que estão conosco, e rogamos ao Senhor que, ó Deus, essas palavras sejam uma bênção para cada casal, para cada família, e se, ó Deus, pessoas que estão passando por momentos difíceis de crise do casamento, que possam, Deus, ser orientados, ajudados através dessas palavras de conforto, de ensino, de instrução, e assim, ó Deus, possam reatar o seu casamento, possam reanimar, reavivar o seu casamento, para que possam permanecer juntos, ó Deus, e assim glorificando e exaltando o teu nome. Pedimos então a tua bênção e restauração para cada família. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, então. Tenham todos um bom dia, dirigidos e guardados pelo Senhor. E amanhã, Deus permitindo, estaremos juntos mais uma vez. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.
te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te